Abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 12. 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 18. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 18 a seguir. Está escrito assim: E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou a igreja e se... Os irmãos estão entendendo o que eu quero que a igreja fala? Os irmãos estão com o versículo 20 aí na frente de vocês. A hora que eu parar, vocês continuam. Então Davi se levantou da terra e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor então veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram os seus servos: O que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, e disse ele, vivendo ainda a criança: Eu jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la? Eu irei a ela. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou seu nome, e o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou seu nome, por amor do Senhor. Pode se sentar com a sua Bíblia aberta mesmo aí. Irmãos, o tema da meditação que nós vamos fazer aqui é nossa reação às situações podem determinar nossa vitória ou nossa derrota. Nós estamos começando um ano. Não vou dizer que os irmãos estão começando. Eu estou falando com mesclado aqui na igreja, de várias idades. Sabemos das lutas, dos problemas que temos. Mas, irmãos, a nossa reação a determinadas situações já falam por si só se vamos ter vitória ou derrota. Nós temos que entender, irmãos, que nós nunca, de forma nenhuma, entramos na frente do nosso Senhor e Salvador Jesus. A nossa dependência a Ele é total, completa, porque Ele é o nosso Senhor. Nós vamos estar tomando a última Santa Ceia desse ano e adentrando um novo ano. Essa divisão foi feita por homens. Na realidade, irmãos,
Essa divisão foi elaborada por homens para nos animar mais. Os irmãos já imaginem se não tivesse a divisão de anos. Seria uma coisa meia exaustiva, cansativa, desanimadora. Mas as nossas forças se renovam com o novo ano. Com o primeiro mês do ano, o primeiro dia do ano. Mas lutas e problemas teremos, dificuldades teremos, provações teremos, mas também vitória teremos, alegria teremos, paz teremos, certeza teremos em Jesus Cristo. Davi, irmãos, é um exemplo muito glorioso para nós de crente que sabe entender a sua posição. Davi tinha saído aqui de um problema seríssimo, que ele tinha entrado numa situação dificílima. A Bíblia diz que Davi tinha pecado, que Davi tinha falhado, que no ministério desse homem, irmãos, tão exemplar, escolhido segundo o coração de Deus, homem que Deus, irmãos, realmente se manifestou a ele desde pequeno. Mas como a todo homem, irmãos, a Bíblia não isenta, não esconde falhas e pecados. Não, a Bíblia não esconde, e Deus também não esconde de nós. Deus, quando chega conosco, irmão, Ele não fica nos bajulando e falando aquilo que nós não somos. Eu estou aqui nesta igreja para ser melhorado, mesmo com o pastor, irmão. Como pastor, a cada dia eu preciso melhorar, a cada dia você precisa melhorar. Deus vai trabalhar com Davi, Deus vai moer Davi. Deus não vai encobertar o pecado de Davi. Deus não vai isentar Davi das consequências do pecado dele. Esse ano está terminando, irmãos. Alguns de nós acertamos, outros erraram, falharam. E ninguém critique um ou outro, não. Todos nós estamos aqui para ajudar um ao outro, amar um ao outro. Sabemos, irmãos, que nós somos fracos e frágeis, mas servimos um Deus poderoso e glorioso. Então a nossa posição, pós algum problema, vai determinar a vitória ou a derrota. Abra sua Bíblia aí, se ela estiver aberta, aonde nós lemos. Nós vemos que do pecado de Davi com Betseba, houve alguns problemas. Ele praticamente mandou o marido desta mulher ir na frente de uma batalha, logo no primeiro confronto, para que ele morresse. Esse era o plano dele. Esse homem morreu. Essa mulher engravidou de uma criança. Essa criança estava para nascer. E a Bíblia diz aqui, irmãos, na passagem que nós lemos, que no versículo 15, quem feriu a criança? Olha aí na sua Bíblia, 1 Samuel 12, versículo 15. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias tinha dado a Davi. E esta criança, aconteceu o que com ela? Ela adoeceu gravemente. Como qualquer servo de Deus, versículo 16, como sempre Davi fazia, ele buscou a Deus por quem? Pela criança. Ele jejuou pela criança. E entrou e passou a noite prostrado sobre terra. 17, os anciões entraram em sua casa e se levantaram e foram a ele para levantar da terra. Porém, que está assim no versículo 17, porém ele não quis. Não sei o seu problema, a tua dificuldade, mas tem problema, irmão, que muitas vezes vem
e nos derruba, nos deixa no chão, nos deixa sem base, nos deixa triste. Um problema na família, uma dificuldade, uma notícia que vem, uma luta, uma enfermidade, uma notícia inesperada, como muitos de nós vivemos em 2021. E alguns irmãos vão para o chão, alguns se acomodam no chão. O chão pode ser uma depressão, pode ser um desânimo, pode ser um desfalecimento por completo da pessoa. Mas essa não é a posição que Deus quer de mim e de você. Deus quer uma posição melhor, porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. A posição de Davi pode ser a posição de qualquer um de nós diante de uma situação difícil. Diante da palavra do médico, diante da palavra de um advogado, diante da palavra de um parente, diante da palavra de um homem. Mas ouça, não é a palavra do homem que determina, não é a palavra do médico que determina, não é a palavra do juiz que determina. A última palavra é do Senhor Jesus. E ele estava sobre terra, ele teve auxílio de pessoas que estavam lá auxiliando o rei, que amavam o rei, que estavam na presença dele. Você pode ter auxílio da sua esposa, do seu esposo, você pode ter auxílio de um parente, de um amigo, você pode ter auxílio de quem quer que for. Mas enquanto você não determinar, você vai ficar no chão. Você vai ficar na depressão. Você vai ficar na derrota. Você vai ficar no desânimo. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que ele estava prostrado sobre a terra no versículo 16. E os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Mas a opção de Davi era não sair daquela posição. Então, irmãos, nós, por determinação nossa mesmo, alguns acham que o chão é o limite. Chegou, parou. Não vou mais na igreja, vou desanimar, vou entregar o meu cartão de membro, não vou continuar mais sendo o que eu sou. Eu estou lutando até hoje, eu sou um lutador, sempre fiz as coisas certas, mas ninguém deu valor, ninguém me dá valor, e nós optamos por essas posições erradas. Mas saiba, a palavra para você é que tem um que controla tudo, tem um que é mais poderoso, tem um que abre porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele fala e acontece. Ele está em nosso meio nessa noite. 18, olha aí na sua Bíblia. E sucedeu que ao 7º dia, uma semana, a criança passou o quê? Doente. Uma semana eles tentaram de tudo. E no 7º dia, aconteceu o que com a criança? Ela morreu. E a notícia para Davi seria pior. Se ele estava lá no chão, porque a criança estava doente, os seus servos pensaram: nós vamos trazer uma palavra para o rei, esta palavra pode ser dura, o rei pode se enfurecer, ele pode ficar mais triste, ou pode se ir até contra nós. A situação é difícil. Então tinham uns aconselhando os outros, e a determinação foi que, a Bíblia diz que a criança morreu, e temiam seu servo de dizer que a criança era morta, porque eles diziam entre ele: eis que sendo a criança ainda viva, a gente falou com ele, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Pois, mas
A Bíblia está aberta? Fala aí, repete, igreja, junto comigo. Porque mais mal já basta. A porção daquele irmão, daquela irmã já é muito. É uma cruz muito pesada. Essa notícia vai trazer mais transtorno. Mas, irmãos, ninguém conhece o coração do homem. Ninguém conhece o potencial de fé. Eu sou testemunha disso. Quando eu casei de novo, o meu cunhado, que mora em São José do Rio Preto, era bombeiro, teve uma queda de um prédio, fazendo exposição de um material de segurança, teve fratura exposta nos pés, no crânio, na cabeça, na mão, uma coisa terrível. A minha irmã tinha saído de uma situação difícil anteriormente, porque tinha perdido um noivo, e agora o marido. Só que a minha irmã, quando perdeu um noivo, ela não estava no caminho do Senhor. Quando o marido dela sofreu acidente, ela tinha Jesus. A primeira coisa que eu pensei foi ligar para minha irmã e confortar ela. E quando eu liguei para confortar ela, não foi eu que confortei ela, foi ela que me confortou. Não foi a minha palavra, mas dentro dela, ela tinha algo mais do que eu, porque na época eu não tinha me decidido ao Senhor. E quando eu falo para ela uma palavra, ela falou assim: fica tranquilo, Deus está no controle, Ele não vai partir para a eternidade, nós estamos orando aqui, Ele está lá na UTI, mas Deus vai tirar Ele. O potencial de fé de cada um não é medido pela aparência, pelas atitudes, não. O potencial de fé de cada um, irmãos, é testado na prova, na luta e no problema. 19, olha aí o que diz a palavra. 19, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19. Viu, porém, Davi os seus servos? Ninguém veio falar com Davi, não teve coragem. Eu não sei os irmãos, mas irmãos, eu detesto. Tem uma coisa que eu não gosto e que eu fico triste, é de dar más notícias. Deus não me chamou para dar más notícias. Deus me chamou para ser pregador de boas novas de salvação, que significa o Evangelho. Eu dar uma notícia difícil, olha, irmão, é coisa complicada. Mas às vezes a gente é colocado nessa situação. Muitos se alegram em ver um jornal, irmão, ou ver uma notícia ruim, ou ver, irmãos, encha-se de coisas boas, encha-se de boas notícias, encha-se de paz, encha-se de coisa que vai te somar e não te diminuir, para a glória de Deus. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Davi percebeu que alguma coisa estava acontecendo, e que os seus servos estavam falando alto ou baixo? Baixo. E Davi, vendo isso, entendeu que a criança tinha morrido. Pelo que disse Davi ao seu servo: escuta, a criança morreu? A resposta foi deles: sim, a criança é. Qual seria a reação de qualquer um? Qual seria a reação de qualquer um? Mais desespero, mais tristeza. E nós não vemos isso, irmão, nos jornais. A gente não vê isso todo dia. A gente não vê notícia que nos entristece. A gente não vê, irmãos, coisa na nossa família, problemas vindo, dificuldade vinha. A palavra para você: qual a reação que você vai ter diante de alguma situação? Deus já vai te dar algo para você
resistir, se colocar na posição que Ele te escolheu, porque Ele é Deus na prova, na alegria, na tristeza, na vitória, na derrota, no começo, no fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o leão da tribo de Judá. Ele é Deus em toda e qualquer situação, porque se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele abriu a porta, Ele é Deus. Se ainda não abriu, Ele continua sendo Deus. Após esta palavra, versículo 20, olha aí na sua Bíblia. E Davi, repete, igreja, e Davi se... Deus quer ver alguém se levantando nesta noite. Seu lugar não é ficar prostrado ou prostrada, serva. Deus quer te ver de pé. Tem porta para ser aberta, tem milagre para acontecer em 2022. Porque eu sou bom, você é bom? Não, porque Ele é Deus. E diz a Bíblia que Davi se levantou da onde? Da terra. E não somente se levantou, ele estava muitos dias sem comer, e a Bíblia diz até sem tomar banho, porque a Bíblia diz e se lavou. Ele se lavou. Que mais? Ele se ungiu. Ele mudou também as suas vestes. Porque os irmãos veem, irmãos, que tem pessoas que as vestes falam por ele. Pessoas que não se incomodam mais. Para ele tanto faz quanto fez. Não se cuida mais. Não tem mais alegria de colocar uma roupa para vir para a casa de Deus. Ou para fazer algo novo. Para ele tudo virou rotina. Tudo é uma mesmice. E eu te digo, aquele que serve a Deus, a cada dia acontece algo novo para ele. Se você olhar para o céu é azul, com nuvens brancas ou escura, mas a cada dia Deus dá um céu diferente. Deus faz o cântico de um pássaro chegar até os meus ouvidos. Deus faz a beleza de uma flor chegar até o meu olhar, para dizer, olha, eu renovo as suas forças, eu faço novo esse dia, eu faço novo esse ano. Já passou, já foi, agora tem coisa boa preparada para a minha igreja. Porque os pessimistas estão dizendo, ó, você viu? Foi o Covid-19, mas ainda não foi não, tá aí o Omicron. Ó, tá o vírus da gripe aí, a coisa vai continuar mal, a coisa vai continuar tenebrosa. Irmão, eu estou chegando aqui, aleluia, nesse 31 de dezembro, dando glória a Ele. Eu não sei você, mas eu tenho um motivo de dar glória a Ele, louvores a Ele, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Então Davi, recapitulando, levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou as suas vestes. Oh glória! Qual era o lugar que ele tinha que ir? Aonde está escrito que Davi foi, depois de toda a luta, de toda a prova? Aonde ele entrou? Ele entrou na casa do Senhor. E ele fez o quê? Ele adorou, porque tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Não é conformismo barato, não, é fé. É confiar que além de mim tem um Deus poderoso que vela pela minha entrada e pela minha saída, pelo meu assentar e pelo meu levantar. A palavra que eu falar, é Ele que está comigo. Eu louvo a Ele, glorifico a Ele, porque Ele é a razão da minha vida, da minha história, da minha vitória. Jesus vai na nossa frente em 2022. Ele vai na casa do Senhor, ele adora.
E ele vai para sua casa depois e pede o quê? Ele tem que comer. Tem pessoas que não comem mais direito, não se alimentam mais bem. Tudo é motivo de tristeza, tudo é motivo de vazio, sempre carrega com ele o passado. Excesso de passado gera depressão. Tem um monte de gente carregando carga que não deve. Irmão, se você está aqui nesse último dia do ano pensando no passado, você não está aqui. Você está no passado. O passado já passou. Se você está aqui, irmão, só pensando no amanhã, com medo e com dúvidas, você não está aqui. Você está no amanhã que você não conhece. Louve a Deus agora por estar aqui no presente. Deus te dá presente. Viva o hoje. Oh, glória. Mas aconteceu comigo, mas eu passei por isso, mas eu passei por aquilo. Nós estamos vendo um homem, um rei, precisava de decisões dele, precisava, irmão, dele decidir algumas coisas, de ordenanças dele. Uma nação esperava por esse homem estava em terra, mas agora ele se levanta, ele come pão, ele se prepara. Irmão, tem alguém te esperando, uma palavra sua, uma ação, um testemunho, uma mão estendida, uma palavra amiga. Alguém espera por você em 2022. Deus vai te usar, irmã. Eu estou falando com irmãs que Deus vai usar você poderosamente. Mas eu, pastor, sim, você, eu não sou nada, mas Deus é tudo. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu vou morrer, eu sou uma pessoa que não tenho muita força, mas Ele é eterno, Ele tem vigor, Ele tem vitória, irmã. Ele é a tua força, serva. No versículo 20, colocaram um pão na presença dele e ele comeu. A coisa ficou confusa no versículo 21, porque os seus servos não entenderam. Mas peraí, a criança estava só doente, e ele estava numa depressão terrível, ele estava triste, ele estava caído, ele estava desanimado, ele estava por terra. 21, os seus servos disseram: o que é isso que você fez? Pela criança você... Quando ela estava viva, você estava jejuando, você estava chorando, porém a criança morreu, e você se levantou, mudou a sua posição, você está comendo pão. Agora a resposta de quem é? Pessoa que crê em Deus, pessoa que diante de uma situação tem que tomar uma decisão. Nossa vida é feita de decisão. Não adianta você deixar de tomar uma decisão e deixar para um parente, para um amigo, para um empregado, para um funcionário. A decisão tem que ser tua, irmão. Na tua casa é você que vai tomar uma decisão. Irmã, no teu trabalho é você que vai tomar uma decisão. Nós temos que tomar decisão todos os dias. Não adianta se acovardar, ficar parado. Não, Deus nos chamou, irmãos, e Ele espera de nós o melhor. Deus espera de mim e de você o melhor. Deus está chamando guerreiros e guerreiras. A batalha é árdua, é difícil, mas somos mais do que vencedores. Olha o que Davi fala no 22. Vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei, porque eu dizia comigo mesmo: quem sabe se o Senhor se compadecerá de quem? De mim, e a criança possa viver. Eu tentei de tudo, porém, 23, agora que é morta, porque eu jejuaria agora? Poderia eu fazê-la ela voltar? Olha uma palavra que ele diz: eu um dia irei a ela, eu vou no mesmo caminho, não sou eterno, vou morrer, e ele morreu. Um dia eu irei a ela, porém ela não vai voltar mais. Passado não volta, irmão. Luta não volta. Sabe aquele sofrimento que você teve? Aquele trauma que você teve um trauma na infância, você teve um trauma na mocidade, você teve um trauma, esse trauma não foi bem tratado.
Alguém passou panos quentes e você continua traumatizado ou traumatizada. Jesus é aquele que não cura somente a doença visível do corpo. Ele está aqui nesta noite e ele cura o trauma da alma. Ele cura a alma. Ele cura aquilo que ninguém vê. Você não falou para ninguém, mas ele está entrando com providência. Ele cura traumas do passado. A ponto de você dizer: o que passou, passou. Não vou ficar rememorizando isso aqui na minha cabeça, relembrando, sofrendo duas vezes. Já basta aquele momento que eu passei, já basta, meu irmão, aquele momento difícil que você passou, aquilo fica voltando na tua cabeça, mas o sangue de Jesus tem poder, este pensamento será esquecido, e Deus vai colocar pensamentos de vitória, de alegria. Passado passou, não volta mais, tem coisa boa chegando. Então consolou Davi, olha aí, versículo 24. A posição de Davi determinou o que ia acontecer com a vida dele. Se ele tomasse uma outra posição, irmão, se ele ficasse na depressão, se ele ficasse desanimado, se ele falasse: parou tudo, não me importa mais, se eu morrer, se eu viver, para mim acabou. Não. Deus espera algo mais. Tem alguém querendo ver você caído e no chão. E se te ver no chão, ele vai pisar em você. Mas tem alguém que quer te ver de pé, sorrindo, vitorioso e vitoriosa, com saúde espiritual, com saúde do corpo. Para quê? Para a glória dele. É ele que firma os meus pés. Ele me tirou de um charco de lodo. Ele colocou os meus pés sobre a rocha. 24. A bênção de Deus chega. O consolo de Deus chega. Davi sabia que sobre ele tinha o peso. Davi sabia que a espada jamais se apartaria da sua família. Davi sabia das consequências do que ele cometeu e do Deus que ele servia, que é santo. Davi sabia que aquela criança que morreu, se ela continuasse a viver, poderia no futuro acontecer muitas coisas em decorrência daquele pecado que ele pecou. Ele não titubeou em enfrentar Deus, indagar Deus em nada. Ele se cala e ele olha para frente. Ele vive o presente e olha para frente. Deus está mandando você nesta noite: olha para frente. O passado passou, olha para frente. É para frente. Olha para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Aquele que pega e coloca a mão no arado, não olhe para trás, não fica olhando para o passado, não fica olhando para aquele trauma. Deus diz nessa noite: não vai acontecer de novo. Se você entendeu, você pode dar glória. Deus está dizendo: não vai acontecer de novo, eu estou contigo, não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo. Não se traumatize, não fique pensando só no negativismo. Você serve um Deus poderoso que faz milagre. Olha o milagre. Então consolou Davi a Betseba, a sua mulher, e ele entra a ela, deita com ela, e teve com ela quem? Ele perdeu um filho. Com quem ele perdeu esse filho? Com quem, igreja? Com a mesma mulher, Betseba. Mas agora Deus concede um filho, porque as possibilidades daquele filho ser o herdeiro e ser o novo rei era muito grande, que tinha morrido. Mas agora a Bíblia diz que ele consolou a sua esposa, e ela teve um filho, e chamou o nome daquele filho
E chamou o nome daquele filho Salomão. A bênção chegou e o Senhor o amou. O Senhor amou esse segundo filho. O Senhor amou Salomão. O Senhor sabe. Você não entende o que Ele está fazendo na tua vida agora, mas o Senhor sabe o que está fazendo. E enviou pela mão do profeta Natã. E este chamou o nome de Salomão de Gedidias, por amor